como é bom, né, rapaziada? Como é bom a gente fazer um vídeo depois do Clube do Remo ter vencido o jogo. Ah, Wayne, mas venceu na merda. Não interessa, ganhou o jogo. O importante é isso. O que a gente tem que fazer é não deixar que essa vitória ela encubra algumas coisas que precisam ser mudadas no time do Remo. E esse vídeo aqui a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas o clima de vitória é sempre bom, né? Principalmente quando você abre a tabela e não vê o seu time na zona de rebaixamento. Ou pior, vê o seu time na lanterna do campeonato, sabendo que mesmo que vença o jogo na rodada, você não vai sair dela. E pior ainda, que se você perder o jogo hoje, você está praticamente rebaixado, né? Mas relaxa, a pá de cal, quem vai... Já está escrito, a história já está escrita. Quem vai rebaixar um determinado time de cores ali desbotadas vai ser o Remo no segundo turno, tá? Espere, me cobre no segundo turno. Mas voltando a falar do Remo, né? E principalmente do nosso querido treinador, o Antônio Oliveira, é óbvio que nós temos que comentar algumas coisas. Mas antes disso, galera, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Você que ontem rezou, inclusive está querendo aí comprar um terço para, quem sabe, engrandecer sua coleção ali de terço, você que é uma pessoa muito religiosa, entre em contato com a galera da Santa Fé. Tem terços lá na promoção, imagens, escapulários, tudo isso você encontra na Santa Fé por aquele precinho, ó, especial. Santa Fé Artigos Religiosos. E esse vídeo também, galera, tem um patrocínio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. No primeiro comentário fixado está o link da Bet Nacional para você se cadastrar e fazer a sua fezinha na Bet dos brasileiros. Hoje tem Fluminense em campo pelo Mundial de Clubes. O Flamengo já tomou fumo ontem, né? O Botafogo tomou fumo. Talvez hoje o Fluminense seja mais um clube brasileiro a se despedir da competição. Ou quem sabe fazer história eliminando a Internazionale de Milão. Você acredita que o Fluminense fará história? Faça sua fezinha nesse jogo de hoje, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ontem o Clube do Remo venceu a partida de virada, né? O Remo ontem venceu de virada um jogo que até os 33 minutos... Olha só como o 33 é mágico, né? Até os 33 minutos do segundo tempo, o Clube do Remo perdia o jogo e ninguém, absolutamente ninguém, nenhum torcedor do Remo, eu tenho certeza absoluta, dizia que o resultado era injusto. Aliás, se fosse justiça mesmo no futebol, era pro Remo estar perdendo aos 33 minutos de pelo menos 2-0. Porque o Rangel fez defesas ali milagrosas. E todo um bom time tem que ter um bom goleiro. Um time de acesso, um time campeão, ele tem que ter um bom goleiro. Não adianta. Se você tiver um goleiro ruim, você vai estar na zona de rebaixamento da lanterna da competição, como determinados times têm. E a gente tem um bom goleiro. Se não é o melhor, certeza absoluta, está entre os 3 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. É o jogador mais regular do Remo. Mas eu não queria que o Rangel fosse o melhor jogador do Remo todo jogo. Eu não queria. Até porque isso demonstra que o Remo é um time que fica mais se defendendo do que atacando os adversários. Ontem era um jogo fora de casa, contra um time que estava cheio de moral. Tinha vencido o líder do campeonato. Mas a maneira como o Remo se comportou covarde, principalmente no primeiro tempo, foi algo que me chamou muito a atenção. E mais o que me chama mais a atenção, além da maneira covarde como o Remo se portou ontem em campo, é ver torcedor passando o pano porque o Remo ganhou o jogo. Meu amigo, não é o momento de você passar pano, não. Quando você fala, você tá reclamando, nós ganhamos o jogo, cara. Você quer Adailton de novo no time titular do Remo? Porque é isso que eu entendo. Me desculpe, mas é isso que eu entendo. Você quer Luan Martins titular no Remo? Teve torcedor que falou, o primeiro gol foi um lançamento do Luan Martins. Para, cara. Para, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você não viu o jogo ontem, não? O último cara pra você elogiar, depois do Adailton, claro, é o Luan Martins. Ele errou tudo.
Tudo, absolutamente tudo. Bote, passe, posicionamento em campo. Ele tava perdido. Teve uma hora que ele tava na ponta lá, marcando o Pedro Rocha. Para, cara, para. Não faz isso não. Não faz isso não. Não brigue com a realidade. Pedro Castro, Luan Martins e o Adailton, esses três têm que sair do time titular do Remo. De preferência, Luan Martins e Adailton. Porque eu sei que o Pedro Castro não vai sair, que ele é filho do treinador. Porque a vitória ontem só veio porque nós temos dois caras diferentes no time do Remo. O camisa 10, o Jaderson, e o Pedro Rocha, que fez os 2 gols. Se não fosse esses dois aí, a gente estava até agora tentando pelo menos fazer um gol. O Marrone não pode ser banco do Janderson. O Janderson não tá jogando nada. Então quando você fala, não ganhou o jogo e fica passando o pano, ele vai começar com o mesmo time de novo. E se ele começar com o mesmo time de novo, a gente não vai ter a mesma sorte que tivemos ontem não. Porque a gente vai enfrentar um time muito mais forte que o Atlético, que é o Cuiabá, em casa. E nós temos a obrigação de ganhar em casa, por quê? Porque nós vamos ter 3 confrontos diretos em casa. Vamos ter a vantagem de jogar nos nossos domínios, com o nosso torcedor. Nós vamos enfrentar o Cuiabá, depois a gente enfrenta o Novo Horizontino e depois a gente enfrenta o Avaí. 3 clubes diretos na briga do acesso da competição. Se o Remo vencer esses 3 e somar um ponto, seja contra Goiás ou seja contra a Chapecoense, fora de casa, o Remo vai somar 10 pontos. 10 pontos mais os 23 que a gente tem são 33 pontos. A pontuação que eu disse para vocês ideal para o Remo fechar o primeiro turno da competição. É a pontuação ideal para o Remo terminar o primeiro turno e jogar um segundo turno tendo que fazer apenas 30 pontos para conseguir o acesso. Porque aí o Remo ficaria com 63 e 62 um clube sobe nessa temporada. 62 pontos e o Remo faria 63, fazendo 30 pontos. E dá para fazer bem mais. Dá para fazer bem mais pontos fora no retorno do que os 33 pontos. Do que os 30 pontos que o Remo teria que buscar. Junto com os 33 que já tem. E sem contar também que 3 vitórias contra esses adversários aí, o clube do Remo dá uma parada neles. Entendeu? Mas para isso, o nosso treinador precisa mudar. Como eu disse para vocês, próximo jogo, Jaderson titular. Não tem conversa, o Jaderson tem que ser titular. O Jaderson tá 70%, ele é titular no time do Remo. 70% do Jaderson é melhor do que Luan Martins, é melhor do que Pedro Castro, é melhor do que Pavani, é melhor do que Adailton, esses 4 juntos. 70% do Jaderson. Ele não pega banco para nenhum desses caras aí. Para nenhum. Outra coisa, o Marcelinho vem jogando mal. E não é de hoje. Eu acho que tá na hora do Marcelinho pegar um banco também nesse time do Remo. Mas o Pedro Costa é ruim, é um pé de rato, é não sei o quê. Mandaram o Cadu embora pro Botafogo, só tem ele. Coloca ele. Vê se melhora. Se não melhorar, vamos fazer igual como a gente fez com o lateral esquerda lá. Quando a gente colocou o Paraguai, a gente viu que o Paraguai não tinha condição nenhuma, né? Por enquanto. E o Sávio permaneceu lá. E ontem o Sávio não fez uma partida tão ruim, né? Contra a Mucura foi terrível a partida do Sávio, mas ontem não. Ontem ele fez uma partida até razoável do lado esquerdo. E o Marcelinho ontem foi terrível, cara. Terrível. Então o nosso treinador precisa pôr a mão na consciência e mexer no time. Eu não vou, é por isso que eu falo, não deixe a vitória apagar o que foi o jogo todo. A vitória, gente, é espetacular. É um resultado maravilhoso. Maravilhoso. Pelo que o Remo jogou, por tudo a situação, né? Porque o Remo fica empatado no G4 com o Avaí. E pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, mas aí enfrenta o Cuiabá na próxima rodada para ganhar a posição do Cuiabá pelo menos. Se vencer, muito provavelmente tem chances de terminar a rodada no G4 da competição. E voltar à briga de vez. Mas para isso, o nosso treinador precisa escalar o time certo. O meu time titular, tá? Só para encerrar o vídeo pro próximo jogo. Marcelo Rangel no gol, Pedro Costa na direita, tá? A dupla de zaga Klaus e Reinaldo, lateral esquerdo o Sávio. Meu meio de campo, se ele tiver condições, Caio Vinícius e Pavani.
Se o Caio Vinícius não tiver condições, aí coloca o Daniel Cabral. Mas o Luan Martins não pode ser titular nesse time do Remo, em hipótese alguma, tá? Caio Vinícius ou Daniel Cabral, Pavani, Pedro Castro, né? Porque ele vai colocar o Pedro Castro, dá muito poder de faca. O Pedro Castro é filho dele, não adianta. É filho desse treinador. Eu falei isso aqui pra vocês, né? Pra aqueles que acharam aí que, você tá inventando conversa. Não tô inventando conversa nenhuma, tá aí. Não saiu nenhum jogo. Jogou todos os jogos até o final. E aí, Jaderson, tá? O outro meia. E os dois atacantes, Pedro Rocha e Marrone. Com o Davó tendo condições de entrar no segundo tempo. Cara, por mais que o Viseu ontem não tenha feito, na minha opinião, uma partida tão terrível, mas o Davó tem que ter mais chance do que o Viseu, pô. Não tem condição, cara. O Viseu ser preterido ali. E o Dodô nem leva mais pros jogos, cara. Deixa o Dodô. Afasta o Dodô. Comunica o Dodô pra ele procurar outro clube. É melhor. É melhor, cara. É melhor. Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.